Gente linda e querida aí do nosso canal, o Severino está gravando aqui na cidade de Marechal Floriano, mais uma vez, pela segunda vez aqui em Marechal Floriano. E hoje o Severino vai falar mais um pouco do Museu de Marechal Floriano, da história de Marechal Floriano, como tudo começou, né? Essa cidade que tem uma história alemã, né? Na veia, como diz a história. E tem uma pessoa aqui que ela vai falar muito bem, né, dessa história, porque ele conhece bastante essa história, que é a entrada do museu, como vocês podem ver. Essa é a entrada, e hoje eu vou fazer uma pequena entrevista com o nosso amigo aqui. A entrada do museu, vocês que não conhecem, a cidade de Marechal Floriano, fica localizada aqui no Espírito Santo, né? Perto de Santa Maria, as proximidades de Santa Maria, de Viana, Domingo Martins. Venha visitar o museu, venha conhecer um pouco mais dessa história. E hoje eu tenho um amigo aqui que ele é crucial nessa história, ele conhece como ninguém. E ele vai falar muito bem da cidade de Marechal, um pouco mais do museu, da história, como tudo começou. Fica à vontade, meu amigo. Olá, boa tarde. É um prazer novamente estar recebendo você aqui no nosso município de Marechal Floriano. E muito mais de poder falar um pouquinho da história do nosso município. Que bom. Que nós temos aqui, onde nós lembramos dos saudosos nossos imigrantes italianos e alemães que vieram há muito tempo na nossa região e fazem parte da história do nosso município. Ainda mais hoje está falando aqui do nosso Museu da Imigração. Não tem como falar do Museu da Imigração sem falar da história, um pouquinho da estação ferroviária, que este ano completou, agora no último dia 13 de maio, 125 anos de história. Isso marca importante da história do município de Marechal Floriano, inclusive, que se deu o nome do nosso município, que antes se chamava Vila Braço do Sul. Então é muito bom estar falando e fazer parte também um pouquinho da história do nosso querido município de Marechal Floriano. Como é o nome do senhor? Ademilton. Senhor Ademilton, a história ela é fundamental porque são um resgate, né, da cultura, né, dos nossos antepassados, né, e não podemos deixar essa cultura se enfraquecer ou morrer, né, ao longo dos anos, né. Nós temos que manter essa história viva e que os jovens venham conhecer também um pouco mais da história do Brasil e da relação dos estrangeiros com o Brasil, com o Brasil, realmente. E inclusive o nosso município, a gente, como ele disse, a gente não deve deixar morrer toda a tradição e história. No nosso município até hoje, visto na culinária, nos nossos restaurantes, através também dos grupos de danças que não deixaram morrer toda essa tradição bonita que veio de fora. Nós temos os grupos de danças de Araguaia, que resgata a cultura italiana, e também nós temos no distrito de Santa Maria de Marechal, o grupo de dança alemão. Então são histórias que são vivenciadas até hoje e levadas a sério no nosso município. São histórias fundamentais, para dar continuidade, Com certeza, isso aí. Então a gente reforça aí o convite que ele fez, venha conhecer o município de Marechal Floriano, um município que tem uma história muito linda e que você também possa presenciar, fazendo uma visita. Por gentileza, eu poderia mostrar um pouco do museu também, para que as pessoas possam conhecer? Nós temos algumas das peças, peças importantes que fizeram parte e fazem ainda parte da história do nosso município, algumas ferramentas que foram utilizadas pelos nossos antepassados, essas pessoas que vieram de fora e com muita bravura desbravaram essa terra para que nós hoje pudéssemos estar aqui justamente contando essa linda história que eles deixaram para nós. Nós temos aqui também algumas fotos, onde vocês podem ver fotos aí de algumas das famílias que fizeram parte da história do nosso município. Temos alguns móveis, temos essa linda história aqui, quem vivenciou a história dos rádios. Hoje não se usa mais, a tecnologia é muito avançada, mas aqui você vai poder ver também e poder viajar no tempo. Recordar e viver, né? Com certeza, recordar e viver, como ele disse. Então que você venha vivenciar com a gente aqui no nosso município, nessa linda história, que é traduzida através desses objetos que estão aqui no Museu da Imigração do município de Marechal Floriano. Então que você venha conhecer. Temos ali ao lado um pouquinho da história dos nossos políticos, do nosso município. Nosso município de Marechal Floriano, embora tenha uma história bem antiga, mas
Politicamente, foi emancipado no ano de 1991. Temos aqui os nossos prefeitos que fizeram parte, né, deste período da política do nosso município, desde a sua emancipação, né, onde a gente conta aqui com o senhor Elias, o Cacau Lorenzoni, sua esposa Eliana Lorenzoni, e Lidinei Goff, que hoje é o atual prefeito do nosso município. Se quiser chegar um pouquinho mais, temos, né, mais objetos aqui que tem o objetivo de resgatar toda a cultura do nosso município. Objetos esses que com certeza vocês já devem ter visto, né, através dos seus pais, dos seus avós, né, essas panelas de ferro. Temos aqui o moinho de café, tem a máquina de moer carne, enfim, são objetos que fazem parte da nossa infância, né, e que fizeram grande importância na vida dos nossos pais e dos nossos avós. São riquezas da nossa cultura, né? Com certeza, né? São todos esses objetos que contam a história do nosso município, daquelas pessoas que vieram de fora, principalmente os italianos e alemães. Eu queria, por gentileza, que o senhor saudasse o meu público. Tem bastante gente lá fora que nos vê, né? Sim. E pedisse para eles deixar um like, para acompanhar o nosso trabalho, né? Porque esse trabalho é um trabalho significativo, é um trabalho que resgata a cultura, a culinária e o turismo, né? E o Severino que viaja aí por esse Brasil afora, mostrando um pouco de cada coisa. Se eles pudessem se inscrever e deixar o like, né? Isso aí, gente. Então, nosso amigo Severino não é a primeira vez que ele já vem, outras vezes já esteve no nosso município. Então, que você, né, dê o seu like lá, né, visualize, você possa compartilhar também, né, esse trabalho muito bacana que ele realiza, não só aqui no nosso município, mas em todo o Brasil. Vamos então fazer parte dessa história, né, dessa tradição. Muito obrigado por você estar aqui novamente. Eu que agradeço pela sua presença, Isso, por ter obrigado, ocupado o seu tempo mais uma vez. Seja sempre bem-vindo ao município de Marechal A Floriano. todos que são inscritos, né, deixe seu like, compartilhe, comente. E aqueles ainda que não é inscrito, venha se inscrever, venha participar desse trabalho, que afinal de contas aqui somos uma família. E a todos aquele abraço, ficam todos com Deus. Fique com Deus, gente. Obrigado.